Bom, vamos começar pelo começo. Gustavo, fala um pouquinho para a gente da sua formação, do seu grupo de trabalho, né, do seu nicho de trabalho. Fala um pouquinho para a gente de você. Legal, gratidão, querido. Como eu falei pouquinho, trabalho, né, dentro da área terapêutica, da própria terapia integrativa, dentro de outras linhas, mas a própria ciência, né, dos pontos fortes, que é o que a gente trata aqui hoje, ela me dá como maior base de linha de trabalho, tanto de coaching, né, como de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? E hoje o meu maior nicho de atendimento são profissionais da área corporativa, né? Sim, Organizações, então líderes executivos, pessoas que estão também, né, em transição de carreira ou estão repensando a carreira, que é justamente o tema que a gente tem. Eu acabo tendo essa parte toda de clínica, né, de atendimento individual e também o atendimento às organizações, então o trabalho todo focado, né, em entender o momento da empresa, trabalho com as equipes de conexão, de integração, de transformação, desenvolvimento dos pontos fortes mesmo, com outros parceiros de pontos fortes. É... olha, vou aproveitar o ensejo aqui, ó, que tem uma pessoa, se eu não me engano, foi a Rá A Doreto. Raíssa, Ela querida, Ela boa perguntou o que noite. seria pontos fortes nesse caso, porque a gente está numa sociedade onde as pessoas falam o tempo todo, né, de Uhum. pontos fortes, de você atingir todo o seu potencial. O que na nossa opinião, né, não vou falar na sua, porque a sua opinião provavelmente é a mesma opinião que a minha, mas o que seriam pontos fortes, né? Do que a gente está falando aqui? Legal. É, Principalmente quando a gente fala de talentos e pontos fortes, a gente está falando da nossa natureza, né? A gente está falando Uau. que nós somos seres únicos. Isso tem total conexão, tá, com o nosso tema de hoje, que é repensar a sua carreira na crise, porque deixa eu só fazer um adendo, até pensando nisso, e veio uma pergunta também ali em cima que eu vou responder junto. É, Antes de mais nada, o repensar tem a ver com pensar em mim, né? Quem sou eu nessa crise? Quem Uau. sou eu nessa carreira? E Que quem legal. sou eu, né? E esse trabalho, né, de talentos e pontos fortes, ele veio, nasceu, né? Como a gente já falou aqui nos Talentos Unidos e tem as outras lives que são gravadas aí, vocês podem entender muito mais, mas ela foi idealizada por um psicólogo, empresário, Donald Clifton, que ele mapeou ali, né? No caso, ele fez inúmeras entrevistas e ele entendeu que nós temos padrões. Talentos, basicamente, para quem está chegando agora, são os padrões que nós temos, padrão de pensamento, sentimento, comportamento. E para chegar no ponto forte, é o caminho, né, que a gente tem para entender a nossa natureza. Então, ou seja, aqui a gente começa já falando, né, que nós temos uma natureza única, né, que é Uau. valiosa para o mundo. Então, se a gente está falando de carreira, se a gente está falando de mercado, de crise, faz total sentido a sua pergunta, porque quem eu preciso ser, né? O que eu preciso desenvolver nessa crise? Eu mesmo. Eu preciso me conhecer, me entender, trabalhar esses meus talentos e descobrir, então, que eu tenho esses pontos fortes. Essa é a minha visão, né? Mas que eu tenho esses pontos fortes, ou seja, que eu tenho uma capacidade ímpar, né? Uma capacidade única de entregar onde só eu consigo. Eu consigo chegar ali beirando a excelência, né? Uau. Talvez, como você falou, atingir esse melhor potencial de Sim. forma de energia, de entusiasmo mesmo, né? Então, a Raíssa perguntou aí de que ponto forte que a gente está falando disso, né? Conectando aí, a gente está falando desse lugar onde eu consigo ser eu mesmo, onde eu consigo ser único, ser valioso e ter uma energia inesgotável. Ou seja, é o melhor caminho, talvez, para a gente pensar na carreira. Perfeito. E deixa. Eu amei essas. Oh, pode falar, desculpa. Não, imagina, obrigado que você ia falar, eu amei, eu adoro essa frase, mas eu queria até te conectar e fazer uma pergunta para você, com o que é que você Pergunta. trabalha, né? Que eu sei que conecta muito com esse momento, com essa pergunta até de carreira, enfim. Mas fala um pouquinho o que conecta aí com o seu trabalho, falando um pouco já Bom, do tema. gente, eu sou formado em economia e relações internacionais, né? Então, tem gente que pensa economia como ciência exata, mas eu gosto de pensar a economia como ciência humana, por conta das relações históricas. E eu sempre fui apaixonado pela parte histórica e sociológica, né,
da economia, até mesmo antropológica. E aí, aliado ao fato de eu ter tido uma experiência em organizações não governamentais, né, sem fins lucrativos por anos, eu desenvolvi uma empatia muito grande pelas pessoas, né? E aí, eu tenho até, vou abrir um parênteses, eu estou muito feliz que tem um amigo meu economista aqui, só que ele é bem numérico, o Miguel, quero mandar um abraço para o Miguel, porque ele vive os economistas, é porque ele é da minha turma, né? Mas, enfim, eu fico muito... eu fui, assim, através das organizações, do meu contato com as pessoas, eu fui desenvolvendo esse meu lado mais humano, mais conectado, mais empático, né? E aí eu comecei, então, numa sessão de terapia. E, gente, terapia não é coisa de gente maluca. Terapia é para todos nós. Eu super aconselho quem quer conversar sobre passado. Gente, é uma delícia você ter alguém neutro que pode compreender a sua experiência existencial. E trazer alguns frameworks para isso, né? E aí, gente, eu comecei, então, numa sessão de terapia, eu descobri sobre o coaching e fiquei super, assim, apaixonado por isso, porque eu percebi que ao longo do tempo, né, nas experiências, nessas ONGs, nessas entidades sem fins lucrativos, eu percebi que eu já fazia isso, eu já ajudava as pessoas, né, a destravar o melhor delas. E aí eu conheci, então, uma ferramenta que eu amo de paixão, chamada Career Direct, que ela, então, ajuda as pessoas a encontrarem a sua vocação através de 4 pilares: personalidade, interesses, habilidades e valores. E aí eu comecei, então, a trabalhar com Career Direct. Eu trabalhei com trabalho com Career Direct até hoje, né? E no meio do caminho, eu li o livro do Don Clifton sobre os pontos fortes. E eu entendi que existia uma complementariedade entre o Career Direct e os pontos fortes. E então eu fui lá e resolvi me inscrever para aquele curso. Eu nem imaginava que depois de 5, 6 meses teria uma primeira turma no Brasil, né? E isso aconteceu no ano de 2016. Então, eu consegui alinhar, né, o Career Direct a minhas ferramentas de coaching de carreira junto com os pontos fortes. E hoje, né, no meu trabalho, eu geralmente costumo fazer uma miscelânea, né, das ferramentas. E olha, os resultados são incríveis. Eu sou apaixonado pela Gallup. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho um talento chamado input. Vamos falar de talento, né? E o input, que o Gustavo tem também. Não tem, Eu tenho, Gustavo? na verdade, tá nos meus top 10, mas Ai, o mais desculpa, então próximo eu é tô meu confundindo com um estratégico. cliente meu que eu tive essa semana. Tá. Eu tô confundindo com uma outra pessoa. Mas tem o input, gente, é um talento que você tem, assim, a predisposição natural de buscar e coletar informação. Eu sou super curioso. Se você falar para mim assim, quais foram os deuses da mitologia grega? Eu vou pegar e vou digitar, se eu não souber, eu vou pegar e vou digitar no Google na hora para entender do que é que você está falando, né? Assuntos super aleatórios, do tipo, o que faz com que o ar-condicionado refrigere o ambiente? Se isso surgir como uma curiosidade, eu vou fazer isso. Então, eu procurei muito sobre cursos de coaching, gente. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, gente, foi banalizado, infelizmente, no Brasil, e não só no Brasil, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, faço mestrado aqui, e aqui também foi banalizado. E aí a coisa virou assim, hoje todo mundo é coaching, qualquer pessoa, né, coach, qualquer pessoa forma coach. E assim, eu fui muito criterioso na escolha, né, do programa que eu iria fazer. Então, quando eu achei a Gallup, e eu achei o trabalho científico que a Gallup tinha em cima disso, eu fiquei apaixonado. Entendeu? Assim como o Career Direct é uma ferramenta validada com mais de 16 idiomas, né? Em mais de 16 idiomas, eu percebi que a Gallup também tinha essa validação e essa pesquisa científica por trás. Então, eu mergulhei de cabeça. E hoje eu faço, né, a combinação das duas ferramentas, né? Que trabalham a questão do ponto forte, né, dos talentos, e também que trabalham essa questão de você identificar interesse,
habilidade, valor, e aí eu junto os dois, né? Então, o meu público hoje são estudantes, né? De pessoas que estão para migrar entre o ensino médio e a faculdade, mas eu também trabalho com muita gente que está repensando a vida depois dos seus 50, 40, entendeu? Então, aliás, eu adoro conversar com engenheiros que têm predisposição assim às ciências humanas. Eu acho brilhante isso, sabe? De conversar com gente que entrou para um caminho não sei, da Racionalidade. administração, mas percebeu uma vocação para psicologia. Eu adoro essas mudanças, né? Essas nuances. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Acho que eu pude explicar aí, né? Muito, Falei muito demais. gratidão. Não, não, Marcelo, na verdade é lindo porque não sei se as pessoas, né? Já tem duas perguntas aqui que eu queria até fazer depois. A gente tem as perguntas aí embaixo, gente, para vocês fazerem. Mas você contando essa história, olha que interessante, né? Que você é uma simbologia, né, da minha visão aqui, daquilo que a gente está propondo, né? Quando a gente fala do Sim, tema de repensando a sua carreira na crise, e eu comecei a falar de autoconhecimento, né? Veja, dentro da sua fala tem, espera um pouquinho, eu posso me conhecer, o que que me estimula, né? O que que me dá prazer, né? Quem eu sou, olha que bacana, de novo, né? A gente falando de si mesmo e entregando um valor único, né? De novo, a gente aqui sim, dividindo o palco, mas não tem uma divisão, né? Tem uma soma mesmo. E olha só o que sim, você consegue contribuir como coach de pontos fortes, mas com tudo que você é. E aí, meu sim, foco nessa fala é pura e simplesmente assim: é, você, né, que também está nesse momento, você que está nos assistindo, repensando sua carreira, se você já conseguiu ter esse convite, que esse momento é de repensar mesmo, né? Se você já parou para olhar para sua carreira, ou por necessidade, ou por oportunidade, de falar, para um pouquinho, será que é isso que eu quero tocar o resto da minha vida? Talvez você tenha um caminho muito próximo como o do Marcelo, né? De sim. entender o que você tem de ferramentas, de conteúdo, mas principalmente daquilo que você é, né? Naturalmente. E olha onde chega, né? Eu falo que Sim, esse é o poder da autenticidade em cima do ponto forte, em cima dos talentos, né? E é é, e é verdade. daí, dentro da fala deles, vocês percebem aquilo que eu falei como chegar no melhor potencial, né? Ele fala com um brilho no olho, ele vive isso, né? E Sim. aí, essa é uma reflexão que eu queria pegar da sua fala, gratidão pela sua história, mas Oh, pegando justamente isso, isso é carreira. Carreira, para um pouquinho, sim. eu tô realmente dentro, 100% dentro daquele onde eu estou, onde eu me peguei, de repente, durante É, anos, né, trabalhando por osmose, a rotina me engolindo, eu escuto isso direto dos clientes, puxa, a rotina vai engolindo a gente, e agora a gente tem talvez um convite, ou pela crise, né, e o melhor significado que eu dou para a crise é evolução, né, mudança, sim. é isso que eu acredito. Então, a gente tem um momento para evoluir. Se você tem se está passando por um momento de crise mais doloroso ou não, né? As pessoas têm essa diferença, mas você tem a oportunidade de repensar. E aí a carreira Sim. o quanto a carreira está fazendo parte daquilo que você é, da sua identidade, dos seus talentos, né? Da forma É, como você gosta de se comunicar, eu enfim. gosto muito dessa abordagem mais holística. E aí vamos falar sobre repensar, né? Por que holística? O que é holístico, né? É sentir uma visão mais abrangente sobre a nossa carreira. Então, por exemplo, quando eu converso com alguém sobre carreira, né, numa primeira sessão que eu tenho com alguém, eu sempre pergunto para a pessoa sobre coisas que elas queriam fazer quando eram mais jovens e nunca tiveram vontade, e nunca tiveram oportunidade. Então, do tipo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, cara, que eu amo atuar, né? Do tipo teatro, eu adoro contar histórias. E aí eu me peguei, poxa, mas eu nunca tive, talvez, uma oportunidade para seguir uma carreira de artista. Mas eu posso, nas minhas consultorias devolutivas e sessões, contar muitas histórias, né? Então eu posso Olha fazer que aquilo que eu gosto de fazer
E eu posso dar uma outra roupa para isso. Eu posso dar um outro enfoque e fazer e ainda completar aquilo que, né, é o meu trabalho, é a minha carreira, é a minha vocação. Entendeu? Então, por exemplo, eu adoro contar histórias. Então, geralmente, eu conto histórias das minhas consultorias, das minhas devolutivas, das minhas sessões. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, o que você gostava de fazer, né, no passado, quando você era criança? Quero te fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. O Isso. que você gostava de fazer quando era criança e quando você não tinha vergonha de absolutamente nada? Então, por exemplo, eu gostava de atuar, contar histórias. Sabe do que eu gostava também, né? Eu gostava de lousa e de giz. Eu gostava de dar aula. Gente, hoje eu Olha faço aí. mestrado, doutorado, porque eu quero ir para a sala de aula. Eu quero estar, na verdade, na formação, né, de jovens e trabalhando essa questão de você formar princípios. Então, eu tive um lado artístico, assim, desenvolvido. E olha que eu não vim de família abastada, no sentido de... Eu não vim de uma infância que tive, assim, várias oportunidades. Não, eu lembro que meu pai trabalhava numa usina de açúcar e álcool. Lá, numa casa de uma outra pessoa, tinha uma lousa pequenininha. Você tá entendendo? Eu ia lá e eu brincava, né, de ensinar. E a minha irmã, né, eu acho que ela deve estar aqui na live, ela pode até confirmar isso que eu tô falando. Quantas vezes eu já não coloquei a minha irmã e meus primos sentados assim, na cadeira para eu poder ensinar alguma coisa para eles, entendeu? Então, veja, eu posso, talvez, hoje, jogar tudo para o alto, no sentido, vou jogar o que as minhas formações. Não, gente. Por isso que o approach, na minha visão, é holístico. É porque você vai pegar essa característica e você vai aplicar aquilo que você está fazendo hoje. E eu acho que, na minha opinião, quem vai ser bem sucedido, né? A minha irmã acabou de entrar aqui. Fernando, acabei de citar você, essa Fervicher é minha irmã. Eu acabei de citar você dizendo quantas vezes eu não parei você quando criança para ensinar. Quando eu comecei a frequentar uma igreja de tradição protestante, cara, eu comecei... Eu pegava, eu lembro que na minha casa tinha umas banquetas altas e eu começava a ensinar a Bíblia. Ou seja, eu sempre tive essa vocação de ensino. E isso não vai sair de mim. Então, o que eu faço? Eu pego isso, gente, que está lá na construção do meu passado, e eu aplico. E quem fizer isso, com certeza, vai ser bem sucedido na sua carreira agora, pós-crise. Porque você vai ser o que o Gustavo falou no começo. Você vai ser natural. Você vai ser quem você é. Né? O que você acha, Gustavo? Lindíssimo, cara. Você é animado. Que conexão, eu tô bebendo aqui também, gratidão. Vocês também se hidratem. Isso é um convite. E que linda a sua história. E eu lembrei, você perguntou e eu também me remeti ao meu passado. E a escolha da minha profissão hoje faz muito sentido, né? E a mudança, né, que eu sou hoje, né, a construção onde eu cheguei hoje, ela foi fruto de uma crise que eu passei, não essa crise que a gente está vivendo hoje, mas uma crise que onde eu parei para repensar minha carreira, né? Há 4 anos atrás, exatamente. Então, eu sou economista de formação também. Meu Deus do céu! Miguel, se você exato. estiver aí, temos mais um economista aqui, né? Mais um economista, gente. E hoje trabalho no desenvolvimento humano, né? E aí, lá atrás, né, quando eu pego desde criança, o meu sonho, eu falava, eu quero cuidar das pessoas, né? Mas eu via que, eu falava, eu queria ser cirurgião, né? Literalmente, meu sonho desde criança era ser médico, para ser cirurgião, para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E aí isso gerou fruto de muita terapia, literalmente, mas o que me impulsionou muito no meu modo de ser, né? E aí, em um determinado momento, eu entendi, né, que eu posso justamente, olha que conexão maravilhosa, porque justamente eu posso cuidar, mas não sendo médico. Eu não tive também a condição financeira, né? Éramos uma família de classe média, enfim, a maior crise que a gente passou nesse momento, aos meus 14 anos, foi quando a gente foi despejado de casa. Então, a maior crise que a gente teve foi quando
Meus pais se separaram, a gente teve uma ruína na família, ruína financeira, a gente foi despejado de casa, perdemos a casa, enfim. Foi um momento onde a gente teve que começar a reconstruir. E ali, talvez, eu precisei repensar minha carreira. Começando a trabalhar aos 15, 16 anos, eu pensei, puxa, eu vou começar economia, algo nessa área. Já comecei a trabalhar com bancos. Olha onde eu vou chegar. Comecei a trabalhar com bancos. E aí, fui de uma financeira para outra, de um banco para outro, percebe? Uma carreira, né? Veja se tem conexão com a sua história, com a sua também, Marcelo. Então, rumando uma carreira, fazendo aquilo que a vida foi me apresentando. Então, de financeira em financeira, de banco em banco. Cheguei no Banco Itaú, foi meu último grande banco, onde eu fiquei 5 anos. E aí, naquele momento, eu falei, puxa, daqui eu não vou ficar mais do que 5 anos. Eu preciso mudar. Não sei o que é. Sim. Né? Mas eu cheguei em um outro momento de crise. Lá atrás foi uma crise financeira, aos meus 14 anos, mas nesse momento foi uma crise de propósito, foi uma crise mesmo de... Mas a gente só consegue chegar nessa outra crise quando a gente tem também uma condição, é claro, né? Num certo momento, quando eu vi que eu entregava aquilo que eu tinha, ia bem, muito bem no banco, fui promovido para gerente geral, como gerente geral de agências, né, mais novo do estado de São Paulo, com 23 anos. Eu era líder, né? Quantos anos você tem, Gustavo? Desculpa eu tenho te cortar. 28 anos. 28, uau! Isso. E... A barba te deixa mais velho, cara, porque te dá uns 31. A careca eu pus no banco também. Não foi um talento que eu consegui segurar, não. E... Só uma pausa no que você está falando. Tia Débora, vi que a minha tia entrou aqui. Eu vou citar você daqui a pouco. Segura aí que depois o Gustavo quer falar de você. Pode falar. Muito bom, querido. E nesse momento onde eu tive um segundo, eu considero assim, né, usando do nosso tema, um segundo momento de crise, né, onde eu me vi promovido, entreguei aquilo que me pediram, né, entreguei, fui promovido, ótimo. Pedi minha esposa em casamento, a gente casou. Só que 6 meses depois, então eu tinha 1 ano de promovido, eu tinha 6 meses de casado, nós engravidamos de gêmeos, inesperadamente. Então hoje tenho filhos gêmeos. E aí foi nesse momento de virada de 2017 para 2017, né, 2016 para 2017, foi quando me vi num outro momento de crise, né? Por isso que eu falo que crise serve para crescimento, né? Se a gente tem a oportunidade de olhar sob a ótica do nada é por acaso, né? E o que eu posso fazer diante dessa possibilidade? Naquele momento eu olhei para minha esposa e falei, a gente vai ter que fazer dar certo. Mas eu peguei em mim, né? Onde eu falei, cara, se eu não mudar minha carreira agora, eu corro o risco de cair numa normose, de cair em uma carreira bancária mesmo, né? Que a minha autoimagem naquele momento era careca e barrigudo, né? E atrás de uma mesa. Era a minha autoimagem. Se eu ficasse naquela minha posição, esse era o meu sentimento interno. Falei, porque eu entregava menos do que eu queria. Porque aí eu comecei a perceber e repensar a minha carreira que eu tinha mais talentos do que eu poderia entregar ali. Que a parte do que eu entregava era muito bom. E eu era muito bem reconhecido, graças a Deus. E eu trabalhei com pessoas maravilhosas à minha volta. Mas eu podia mais. Eu tinha uma parte minha que não era saciada. Que eram talentos meus que eu estava deixando na gaveta. Olha só. Que era o talento da conexão, que era o talento da individualização, né? Por exemplo, onde eu conseguia criar mais possibilidades para uma pessoa, tornar aquilo bem personalizado, né? E aí foi em 2017 quando eu fiz minha primeira formação de coaching, onde eu fiz minha segunda, fiz aqui no Brasil mesmo, e aí depois eu encontrei a Gallup, fiz todas as minhas aí virou amor à primeira vista, né? De autoconhecimento, loucura à primeira vista. Então, exato. Foi quando eu comecei a repensar minha carreira. E hoje, só finalizando aqui, vou deixar você falar, Marcelo, é nesse ponto que a gente chega sempre, né? Diante de uma crise, a gente muitas vezes tem aquele medo, receio, né? De olhar para fora e falar, putz, o que vai ser amanhã? O que vai ser depois, sabe? Será que se eu mudar agora... E se eu mudar aquilo que eu estava fazendo, né? A Simone, minha irmã, ela perguntou, puxa, eu queria que vocês falassem qual é a melhor forma de nós autônomos nos encaixarmos, né? E aí talvez seja, o que eu posso entregar? E eu posso literalmente entregar e confiar, sabe? E eu fazer o meu melhor, fazer com tudo aquilo que eu tenho de bagagem, com todos os meus talentos. Então, olhar para mim, o autoconhecimento é inevitável, vocês estão percebendo dentro da minha fala, da fala do Marcelo,
que a autopercepção e o desenvolvimento ele é inevitável e tem a carreira dos talentos para isso. Mas quando você entrega aquilo, você é o único a entregar, né? Eu gosto de falar isso, porque a probabilidade de ter uma pessoa igual a você nos seus 5 talentos é uma em 34 milhões de pessoas. Então você pode fazer a mesma coisa do que todo mundo. A sua empresa que você tem hoje pode vender a mesma coisa que todo mundo vende. Você pode vender a mesma coisa que todo mundo vende. A questão é o como, a questão é quem está fazendo isso. Você com certeza tem um modo de se relacionar que é único. Você tem um modo de executar, de fazer, de pensar estrategicamente que é único, que é seu, né? Então você tem uma natureza que só você consegue chegar. Esse é o valor que tem. E aí não tem concorrência. É aqui que eu queria chegar. Não existe concorrência quando você trabalha com os seus pontos fortes, trabalha com aquilo que você tem de natural, de mais valioso e poderoso, né? Tem parcerias poderosas. É muito lindo isso. E aí o mundo é abundância isso, né? Porque o mundo pede mesmo que as pessoas tenham isso, tenham essa coragem, né, de empreender, de repensar a carreira, de olhar de novo para o seu próprio percurso e falar, ok, o que eu posso pegar daqui e ir para frente, para onde eu quero ir, né? O que eu quero para minha vida a partir daqui, certo? Sim. Uau, muito legal. Olha, gente, a questão de você, da dor ser plataforma do destino é sensacional. Porque, olha que interessante, foi a dor dele ter, né, do Gustavo ter perdido as suas, enfim, né, a família dele ter perdido as suas posses, depois uma dor de propósito, no sentido de você entender para que você está nesse mundo, né? Então a dor, ela é plataforma de destino. Uma vez eu tive uma cliente, Gustavo, que ela virou para mim e falou assim, viu, eu queria uma coisa, eu queria uma consultoria, um coaching, alguma coisa assim, mas que não falasse de dor, né? Que só falasse da gente estar numa zona de prazer. Eu falei, então, mas a gente não cresce, geralmente, com prazer ou com, né, uma situação de muito conforto. A gente cresce quando a gente vê a necessidade, né? E aí a gente olha para si mesmo, né, na adversidade. Então, veja, quantas pessoas me procuraram nesses dias para conversar sobre carreira. Porque elas pararam, viram a dor do mundo, viram a dor em si mesmas, e então começaram a se perguntar sobre, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? O que vai ser depois, né? Então, enfim, e gente, a ideia de se pensar ou de se repensar, né, uma carreira, eu não sei qual é a sua situação, talvez sua situação eu vou prestar um vestibular, para onde, né, então eu devo ir? Ou eu estou numa carreira e estou insatisfeito, ou eu estou, né, qual que vai ser a minha alocação no mercado de trabalho sendo autônomo? Então, são perguntas muito boas. Mas é interessante a gente pensar, então, como eu falei, nessa visão holística mesmo, pensar na sua dor. Então, uma vez eu tive uma pessoa que me falou, que insistiu comigo em pensar na minha dor. Porque na minha dor, geralmente, ela vai ser a plataforma do meu destino. Ela vai. A minha cura geralmente está ali dentro da dor. Então a dor está ali, você se cura, e então você é jogado para curar outras pessoas, né? Então é muito legal isso daí. Eu queria falar da minha tia, eu vi que ela estava aqui, eu até quero fazer uma live com ela, tia. Eu quero fazer uma live com você, porque minha tia é médica, né? Então, a gente cuida das pessoas, a gente ajuda as pessoas a identificarem, né, os seus pontos fortes, a trabalharem os seus pontos fortes, né, a se lançarem para suas carreiras. E minha tia, ela sempre foi aquela médica que sempre, por exemplo, olhava para os seus pacientes e sempre dava receitas de comida, ela sempre dava dicas para as mulheres das cores que elas podiam pintar suas unhas para ficarem mais belas para os seus maridos, ou até mesmo de cores que elas poderiam pintar o cabelo. Ela é uma cozinheira de primeiríssima mão e ela sempre conectou aquilo que ela gostava de fazer como hobby ou no seu tempo livre, né, com a sua profissão. Então, eu acho que você pode agregar valor
né? Aqui vem mais uma dica para você. Então, eu acho, vamos ter um approach holístico e aí vamos pensar naquilo que é a nossa dor e vamos encarar a nossa dor sem mecanismo de defesa. Vamos sair, vamos aproveitar que está todo mundo recluso, vamos olhar para dentro, vamos trabalhar o nosso eu, vamos lutar para que isso aconteça e vamos agregar valor com características nossas, entendeu? Vamos agregar valor, gente, não no sentido de, né, poxa, talvez não no sentido de ter mais curso, no sentido de ter mais formação, mas vamos olhar para as nossas características que nos tornam seres humanos únicos e vamos acoplar isso ou tirar isso de dentro para fora, para poder mostrar para as pessoas que o que a gente faz com amor. O que a gente faz com o nosso inteiro, né? Então, se você é um empresário, poxa, liberal, né? Se você é uma manicure, entendeu? Poxa, dê dicas para como a pessoa pode, por exemplo, deixar suas unhas, manter elas por um tempo maior, ou o que talvez fica mais bonito para elas. Arrisca a agregar valor, né, no seu trabalho através das características únicas e humanas que você tem, sabe? Se você é dono de uma casa de cafés, começa a colocar uma mensagem de incentivo, que tudo vai ficar bem, né, quando a coisa voltar a funcionar. Então, existem maneiras inúmeras de você agregar valor através das características únicas e especiais que você tem, né? Então, aqui a gente, por exemplo, né, Gustavo, eu nem sabia que você era economista, cara. Eu nem sabia que você era pai de gêmeos, né? Você sabe que eu e minha esposa queremos ter gêmeos, né? Uau! Então, assim, a gente está conectando aqui e a gente está não só conectando, mas a gente está lançando ideias, né? Tanto para mim quanto para o Gustavo, mas assim, quanto para vocês também, sabe? Eu sei que tem muita gente aqui que atende pessoas o tempo todo. Gente, quer agregar valor no seu atendimento ao cliente? Sorria mais, sabe? Sorria mais. Sejam pessoas assim que estejam com o coração, né? Porque a beleza do rosto é resultado de um coração alegre, sabe? Então, acho que existem tantas formas para a gente agregar valor, né? E repensar a nossa carreira através das características pessoais e individuais que a gente tem. Você não acha, Gustavo? Lindo. Você falar dos talentos, as pessoas talvez não tenham consciência do quanto isso está conectado, né? Quando a gente está falando dos talentos, gente, eu posso falar em domínio de psique, ou seja, eu posso falar de uma parte da sua essência que consegue entregar, quando ele fala, né, entregar, né, Marcelo? Para mim, você está falando de materializar, né, literalmente. E é um campo onde vai te dar ainda mais prazer, mais energia, mais satisfação, né? E onde você vai estar fazendo a diferença, né? E aí, para mim, quando você está falando ali de agregar valor, tem muita ressonância com fazer tudo com amor, né? E é disso mesmo que a gente fala quando você entende quem você é por amor à sua vida, por amor aos dons e talentos únicos que Deus te deu. Lembra? 1 em 34 milhões de pessoas. Então, ame isso. Ame quem você é. Comece a aceitar isso, né? Primeiro, aceita mesmo, mas com poder, com esse valor. E não tem nada mais poderoso do que você entregar exatamente nessa fala do Marcelo, que é entregar com amor. E olha que paradigma de abundância, porque quanto mais você entrega, mais você se entrega, mais energia você tem e mais você impacta o outro, mais possibilidades você cria. Ou seja, olha que consequência positiva macro, né? E aí talvez você possa repensar a sua carreira. O quanto de amor você tem colocado na sua carreira. O quanto a sua carreira tem representado amor na sua vida, né? Em todas as áreas da sua vida. Ou você tem olhado para a sua carreira só por um viés. De repente, é só o viés financeiro. Como tem crenças antigas que, não, trabalhar para ganhar dinheiro. Se você quer ser feliz, vai fazer outra coisa. Não, né? Talvez esse seja o momento de você repensar o quanto eu posso ser inteira, o quanto você pode ser e entregar e agregar com amor, né? Eu amo, olha,
eu acho que foi assim, né, na minha experiência transcendental, foi de Deus essa Essa live com conexão. você, Gustavo. Porque, Muito bom. gente, olha que interessante. Essa visão de o ser humano profissional, o ser humano pessoal, o ser humano na família departamentalizado, separado, ela é uma visão extremamente ocidental, extremamente pós-divisão internacional do trabalho, onde cada pessoa faz uma coisa. Mas, assim, as experiências orientais, elas nos ensinam que existe uma totalidade no ser humano. Existe uma... O ser humano, ele não consegue se separar, né? Ele não consegue ser alguém no trabalho, ser um outro alguém na sua casa, ser um outro alguém com seus amigos. Então, é muito importante a gente entender essa integralidade do ser humano, tá certo? Porque quando a gente entende a integralidade do ser humano, a gente não olha para o nosso passado, inclusive as experiências ruins, e amassa como se fosse uma folha que não presta e joga no lixo. Não, a gente não faz isso. A gente olha, e aqui é o meu positivo entrando em ação. Muito bom. Aqui é o meu positivo entrando em ação. A gente olha para o passado, a gente olha para as experiências ruins e a gente traz para ela um novo significado. Entendeu? A gente traz para ela um novo pace, né? Um novo movimento, um novo ritmo para as nossas vidas, né? Então, assim, eu digo para você que, por exemplo, a crise me fez, essa crise do coronavírus, ela me fez tão bem, cara, corpo, alma e espírito, tão bem. Porque cara, eu tava ficando o careca gordinho barrigudo. Né? Por conta de ter que entregar tanta coisa no mestrado, ter que fazer tanta coisa, né? Poxa, dentro de casa. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem ninguém que nos ajuda a fazer nada, né? E aí eu tava assim, tanto desesperado. De repente, a gente parou tudo. Eu voltei a fazer exercício físico diariamente. Eu voltei a produzir, escrever meus textos. A minha vida entrou no eixo, cara. Por quê? Porque eu parei, comecei a entender os impactos da crise e quais eram os aprendizados positivos, né, para a minha vida. E, gente, eu faço isso naturalmente porque dentro de mim, naturalmente, eu tenho um ponto forte chamado positivo. Ou seja, eu tenho uma facilidade de olhar sempre o lado bom da situação, né? Então, eu comecei a pensar assim, poxa, eu posso me exercitar mais, eu posso ler mais a Bíblia, eu posso ler mais livros, eu posso me inscrever em algum curso. E eu comecei, então, cara, a me programar e me preparar para aquilo que vai vir, né? Então, gente, eu quero dar essa dica para você, né? Então, não se enxergue de forma separada, não se enxergue de forma departamentalizada. Pega, olha isso aqui. A minha esposa fez um trabalho ontem no mestrado, ela faz mental health, né? Saúde mental. E aí ela fez um trabalho onde ela falou de uma técnica japonesa, se eu não me engano, que ela cola cacos de um vaso quebrado com ouro e ela reconstrói a peça através desse ouro, né, que vai se colocando entre os cacos quebrados, por exemplo, de um vaso. Gente, ela colocou aqui, né, não sei ler isso aqui. Kintsugi. Gente, eu acredito exatamente nisso. Eu acredito que a gente precisa começar a apresentar a arte da nossa vida, né? Toda a nossa integralidade, né? Através, né, dessa coletânea de experiências que nós tivemos no passado, sejam boas ou ruins, que elas vão sendo, à medida que elas vão se encaixando, isso vai formando como se fosse uma cola de ouro, gente. Isso vai agregando um valor
tão incrível. O seu trabalho, a sua vida, o seu pessoal, ele vai sendo entregue de uma forma tão divina, tão transcendente, tão humana, porque a gente gosta de falar do divino, mas a gente não se esquece que Jesus foi homem, por exemplo, né? Então, assim, um ser humano de excelência. Então, tão humana. E isso vai transformando tanto as pessoas. Então, assim, aproveita para você entender, gente, quais foram as situações do passado que podem te ajudar a pensar o futuro, quais são as características suas, sabe, que estão precisando vir à tona, que estão precisando sair de dentro e ir para fora, para poder, assim, abençoar o maior número de pessoas possível, sabe? Cara, eu tô, assim, animado, porque eu sei que vai vir coisa boa por aí. Eu tô animado, porque eu sei que, gente, vai ser difícil? Vai ser difícil. Eu quero que alguém aqui nesse grupo fale quando, para nós brasileiros, foi fácil. Eu queria que alguém levantasse essa resposta, porque não é fácil, cara. Gustavo, já foi fácil mesmo, cara? Não, exato. A gente tem, graças a Deus, a gente tem, já nasce com a resiliência no sangue, né? A gente nasce com a resiliência já dentro da O gente, vírus né? nem se multiplica no brasileiro como se multiplica nos outros, cara. Isso mesmo. É verdade. Muito bom. Muito bom. Que Então, lindo, cara. assim, eu acho que a gente está num momento único da história, sabe? Né? Muito único. Existe muita característica única nesse momento da gente, poxa, poder aprender e poder, assim, expressar todos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas, né? Poxa, aquilo que de os nossos pontos fortes, gente. Alguém perguntou aí como que eu consigo identificar meus pontos fortes. Eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque a gente está empolgado aqui, tanto eu quanto você, Gustavo. A gente está falando um monte de Eu, coisa aí. eu ia, na verdade, até te propor, né, nessa pergunta eu anotei. Eu tenho realização entre os meus top 5, então eu anotei, gente. A realização é um talento natural de quem tem uma meta, então eu tenho algumas metas aqui para cumprir, e eu queria até te pedir, Marcelo, se a gente pode responder as perguntas. Perfeito. Só Bora, que essa, bora responder pergunta agora. ótimo. Che- Só que essa, eu até ia fazer um convite, até para pegar essa pessoa mesmo, que tem algumas maneiras, né, de descobrir os seus talentos, de fazer o teste, enfim, mas para a gente não se prolongar, para ser uma nova live, inclusive, essa é mais. Estamos na terceira semana de lives. A primeira live, que foi com o Caleb e com a Bel, inclusive, eles falaram somente disso, né? Então, entra no canal do Talentos Unidos no YouTube, que você consegue ver no primeiro dia o Caleb e a Bel. Eles falam sobre o Legal. que é o Descobrir Seus Pontos Fortes. Todos. Então, assim, tem uma hora ali de dois. Coloca, dá pra gente colocar aqui o link, Aqui Gustavo? eles não conseguem clicar, mas está no link do Talentos.unidos, no link da bio, Sim. vocês conseguem clicar e já ir direto para o link do YouTube e reconhecer, despertar os talentos, identificar. A gente fala de três fases, né? De identificar, direcionar, valorizar e aprender a direcionar esses talentos. Que aí Sim. já é uma pergunta do Sidney. Né? O Sidney ele perguntou lá atrás qual é a melhor maneira de eu vender os meus pontos fortes para a empresa, para o meu trabalho, nas equipes, né? na rede que eu faço parte. E Boa pergunta. um pouco disso que a gente está falando, que primeiro a gente tem que identificar, né? Você tem que se conhecer, a gente passou por isso aqui. Você tem que descobrir o poder dos seus talentos. Então, mergulhar dentro da ciência de ser você mesmo, né? Você mesma. E vocês percebem na fala do Marcelo, o quanto, Marcelo, eu estou também cheio de prazer mesmo em te conhecer, cara. Que dádiva de Deus, porque Que o quanto alegria. você vive os seus talentos. E é isso. A valorização, que é a segunda etapa assim, do processo, né, de empoderamento, de viver os seus pontos fortes, ela nasce daí, de você começar a se conectar, a se identificar com a sua própria natureza, né? E o Sim. direcionar, ele vem pera um pouquinho, como que meus talentos me ajudam a executar? E aí eu queria só fazer um adendo, agregar ainda mais, quando você falou da integralidade do ser, eu vou fazer uma pausa rápida, perfeita toda a sua fala e ainda mais, talvez você tenha a solução do seu trabalho dentro de casa.
né? O seu Sim, lado pai, o seu lado marido, o seu lado mãe, talvez tenha a solução para o seu trabalho, mas se você ficar fragmentado, né, você não consegue enxergar. Então, fazer essa união, olhar para você como um sim, todo, você vai, já é uma forma de direcionamento que o Marcelo falou aqui. Mas é de você entender como você pode criar relacionamentos, criar vínculos, né, com a utilização dos seus talentos, né, olhando para os seus pontos fortes aí, como que eles te ajudam a pensar estrategicamente, né, analisar informações, dados. Então, tudo isso pode te ajudar, sim, a mostrar. Se você tem clareza, com certeza o outro também. Né? O Marcelo não precisou dizer os talentos dele para você descobrir que ele tem carisma, que ele tem o positivo, né? Eu não precisei dizer meu talento, porque meu primeiro talento é conexão, que eu tenho estratégico, realização, olha aqui, batendo. Então, nós vivemos os talentos. Nós temos um sim. crachá, né? Digamos assim, tem um novo nome, que é uma ciência mundialmente famosa, tem mais de 200 mil, mais de 33 milhões, né, no mundo todo que já fizeram o teste. Então, é muito bem embasado, né? Quando a gente fala de dar nomes, né, olhar para os talentos e pontos fortes é muito valioso, sim. Tá? Queria E olha, falar eu vou disso. falar uma coisa aqui, tá? Tem gente aqui que adora falar sobre personalidade, né? A personalidade, né? Ela entrou bastante no mundo dos negócios, das empresas, né? Gente, mas o dia que vocês conhecerem a ciência dos talentos, aí vocês vão à loucura. Com certeza, O com dia que certeza. vocês conhecerem o que são os talentos, né? E transformá-los em pontos fortes através de coaching, de direcionamento, enfim, vocês vão à loucura, porque é demais você entender esse padrão de pensamento, sentimento, comportamento. É algo. é, Realmente a gente consegue se ver. Cara, eu lembro que quando eu descobri o que era input, eu tava lá, eu acho que eu tava inclusive com o Caleb, né? O Caleb que ele Primeira conduziu, turma. né, a minha primeira sessão de pontos fortes, né, de coaching de pontos fortes. Aí eu lembro que eu tirei meu óculos e falei assim, cara, tá explicado porque eu entro tanto no Google. Tá explicado porque eu gosto, né? E eu lembro que meu pai, eu fiz com meu pai, né? Meu pai tá aqui participando também, quero mandar um beijão pro meu pai. E meu pai é o engenheiro mais humano que eu conheço, cara. Ele é o engenheiro mais, assim, mais pessoa que já não conheço outro igual. E aí eu lembro que eu falei, o meu pai, eu falei, pai, o senhor é um colecionador, porque ele também tem input. Eu falei, o senhor é um colecionador de informação. Ele, mas eu não gosto de ler. Eu falei, mas o senhor escuta CBN o dia inteiro? Olha aí, Entendeu? tá Então, vendo? do tipo, você ouve notícia o dia inteiro, cara. Eu ia para São Paulo, capital, com ele, né? Quem aqui, ó, minha esposa, minha mãe, minha irmã, entendeu? Que já foram para São Paulo com meu pai, né? Porque minha família é do interior de São Paulo. Ele vai de Santa Bárbara do Oeste a São Paulo, são 120 quilômetros, ouvindo CBN. Então eu falei assim: o senhor não lê, mas o que o senhor ouve é coleta de informação, né? Então, assim, eu lembro Muito que bom. quando o Caleb falou, cara, você tem input, eu falei, gente do céu, eu tenho isso mesmo. Que Cara, tem legal. carisma, né? Por que você gosta de falar mais come da cobra, né? Da Praça da Sé, Muito bom, querido. Muito ué? bom, Fala muito bom. sério. É, Gente, você tem mais pergunta anotada que você acha importante a gente conversar? a gente está chegando nos últimos 3 minutos, na verdade. A Carolina, ela falou isso lá no meio. Ela falou que andava desanimada, olha que interessante, né? E aí esse momento de crise serviu para ela se reinventar, né? Uau! E eu vou até finalizar a minha fala, depois vou deixar você se despedir, porque é, se você não parou para pensar ainda no rumo que você está caminhando, né? Você está sendo empurrado, né? Se você não parou, você está andando a esmo, você está andando num piloto automático que talvez você não esteja vivendo a sua plena felicidade, aquilo que você está pronto para entregar. Talvez os seus dons, talentos, a sua missão mesmo, né? Como pessoa, nesse meio, né? Eu vou falar para a sua sociedade, para o seu país, para esse mundo. Então, é um convite, talvez um pedido muito especial, né? Que faça, repense literalmente sua carreira, né? A Sim, forma como você faz a sua carreira. Talvez o você
ter uma jornada de carreira, uma jornada profissional mais congruente com quem você é hoje. Que nem o Marcelo falou, com o seu ritmo de vida. Eu estou falando para vocês e para mim também é algo que eu tenho percebido, assim como ele. E o que é congruente na forma de me comunicar, de me relacionar, o quanto eu quero me conectar, gerar conexão nos meus trabalhos, nos meus relacionamentos. Então, isso com certeza vai gerar uma nova carreira, né? Oh, eu yeah. confio muito em algo que é entrega. Entrega e confia nesse momento agora, que o amanhã vai ser muito melhor. Essa crise, ela vem mesmo para a gente transformar, eu acredito que vem para algo muito melhor. Mas se a gente cuidar de cada dia, de cada sementinha, fazendo a realização, né? Que cada dia com amor, de novo, né? Com aquilo que eu tenho de melhor, com certeza você vai cuidar da sua carreira, dos seus relacionamentos, das suas finanças e tudo mais. Eu vou deixar o Marcelo se despedir, mas muito obrigado por todos aqui. Gratidão, de coração. Fala aí, Marcelo. Gente, que alegria. Olha, eu confesso que foi muito melhor do que eu imaginava. Olha, foi muito gostoso. Porque eu não conhecia o Gustavo, né, gente? A não ser de grupo de WhatsApp. Então, eu falei, meu Deus, né? Como eu vou conversar com uma pessoa ao vivo sem ter conversado com ela antes? Aí eu pensei assim, eu vou usar o meu carisma. Né? E também vou usar a minha conexão, né? Então, gente, olha, o que eu posso falar para vocês é aproveitem esse momento, entendeu? Aproveitem esse momento para vocês se conhecerem, para vocês... Eu amei a frase do Gustavo, que ele falou assim, olhe para a sua natureza, olhe para aquilo que de natural você tem como pensamento, sentimento, comportamento. Olhe para os detalhes da sua história e assim, não se preocupe, confia no processo que a coisa vai acontecer. Com certeza, é isso. Que alegria, Gustavo, de te ver, de conversar com você, foi bom demais. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Aprendi muito, amei te conhecer. Pediram aqui uma dobradinha da dupla e eu já vou te falar que eu amaria me conectar de novo com você, para a gente entregar juntos aquilo que é da nossa essência. Muito obrigado, de coração, graças a Deus, né, essa nossa conexão, que a gente tem entregado para vocês algo que é do nosso coração, então é valioso, né? A gente tem certeza disso. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês amam, que pode fazer a diferença na carreira, na vida delas também, né? E entrem no canal do Talentos Unidos, sigam. Todos os dias tem live, tem vários profissionais aqui, gente. Eu sou só mais um, né? Só tem gente boa nesse grupo. Gente feríssima. Ó, o Fabrício é meu vizinho aqui de Flórida. Eu quero mandar um abraço. Irmão, que lindo. O Fred, eu conheci ele, acho que um mês atrás. A gente ia tentar tomar um café, mas daí tudo fechou, né? A Adriana, tem tanta gente, a Bel, sabe, Helena. Olha, eu não vou nem dar nome, já tô dando nome, mas eu não vou mais dar nenhum nome, porque é todo mundo muito bom. Muito bom. Gente, o Instagram vai jogar a gente aqui daqui 5 minutos. Essa live fica gravada, entra no canal do YouTube. Eu sou o Gustavo Sansi, o Marcelo Wischer, tem o Instagram de vocês, nossos, para vocês seguirem também. Fiquem com Deus. Um beijo! Gratidão. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Até mais.